Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do site Tênis Brasil. Como vocês sabem, o circuito internacional continua em compasso de espera. Uma coisa é certa, não teremos torneios oficiais agora em junho nem em julho. Espera-se uma retomada a partir de agosto. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu vou colocar aqui para vocês mais a minha opinião a respeito dos vários aspectos que eu considero importantes envolvidos nessa tentativa de retomada, mas vou trazer para vocês também a opinião de dois importantes personagens do tênis brasileiro, Marcos Daniel e Luiz Procópio Carvalho, também vão dar aqui os seus palpites. Acho que o primeiro tema que nós temos que abordar quando a gente pensa nessa volta ao circuito é a questão que até agora nós só vimos o pessoal debater lá fora a questão da volta dos Grand Slam, Roland Garros e US Open, ou da tentativa de refazer os Masters 1000, Cincinnati, Roma, Madrid, todo mundo aí tentando ainda se encaixar no calendário, achar uma forma de realizar os eventos. Mas muito pouco tem se falado para mim, uma questão fundamental, se falado na volta dos torneios menores. Futures, Challengers, quem sabe aí também até os ATPs 250, ninguém está falando sobre isso. E, a meu ver, não tem muito sentido você pensar na volta do circuito apenas lá no topo, apenas em Grand Slam. Por quê? Porque isso vai beneficiar os 100, 120 primeiros tenistas do ranking, que na teoria são os que menos têm problemas financeiros ou de sobrevivência no momento. Quem está mais apertado no bolso é quem está dos 100, 150, nem vamos falar então dos 300 para trás. E é onde os campeonatos de Futures e Challengers absorvem esse pessoal. Então, para mim, não tem muito sentido no momento a gente só ficar pensando e debatendo a volta dos Grand Slam ou da eventual realização ainda de Masters 1000 nessa temporada. O circuito precisa voltar num conjunto. Precisa realizar também um calendário de Futures e um calendário de Challengers simultâneo, para que todo o circuito se movimente. E aí, obviamente, nós esbarramos em problemas muito mais graves, né? Se para fazer Grand Slam e Masters 1000, nós estamos falando na elite do tênis, em organizadores que têm muito dinheiro, que têm estrutura, que têm formas de driblar todos os problemas, eventuais problemas sanitários, ajudar os tenistas, fazer 1000 testes, conseguir impor essas regras novas que se imagina sejam necessárias. Os torneios pequenos não têm isso, principalmente dinheiro, né? Principalmente estrutura. Fora que nós sabemos, tudo bem, os Futures geralmente são um pouquinho mais regionais, né? Você consegue fazer torneios Futures hoje quase com os tenistas do seu próprio país, eventualmente um ou outro estrangeiro vem para os torneios Futures, que são torneios menores, aqueles torneios de base, né? E que o pessoal realmente não consegue viajar muito, então eles até não se deslocam tanto. Então eu acho que é possível que os Futures se realizem de uma forma um pouco mais regional. Agora os Challengers não, a gente sabe, até por experiência aqui no Brasil, que sempre vem uma massa importante de estrangeiros competir. Então, acho que a ITF, que controla os Futures, ATP e WTA, que mexem com os Challengers um pouquinho maior, né, dos torneios um pouco maiores, precisam pensar numa fórmula de como esses torneios vão se realizar. De que forma você também vai conseguir colocar esses torneios para funcionar com estrangeiros. E a gente sabe que o grande drama do tênis no momento é o deslocamento dos jogadores de país para país, de cidade para cidade, porque isso coloca em risco a própria saúde do tenista ou, eventualmente, até a transmissão do vírus de um ponto para o outro, né? Então, eu acho que ITF, ATP e WTA precisam sentar na mesa para pensar também, ou talvez até principalmente, no retorno dos torneios menores, da base do tênis. Porque esse pessoal está precisando jogar,
nós também temos um problema aí muito grave, que nós vamos até abordar um pouquinho mais para frente aqui nesse podcast, que é a questão financeira. Quem é que ainda tem dinheiro para patrocinar eventos? Futures, principalmente, são torneios que não dão retorno para patrocinadores, principalmente lá fora, são torneios muito bancados pelos clubes que se realizam, pelas federações que realizam. É difícil arrumar patrocinador para torneios desse nível mais baixo. Challengers ainda se viram um pouco melhor, mas nós temos um problema aqui no Brasil, principalmente que os Challengers têm uma estrutura muito grande. Aliás, a própria ATP transformou as estruturas dos Challengers em algo grande, com chaves enormes, né, de 48 jogadores, que exigindo quadra e hotel para todo mundo. Então é uma estrutura hoje já meio pesada para os Challengers. E temos ainda o custo, né, o custo do dinheiro, o custo de hospedagem. Então eu acho que neste momento essas entidades precisam pensar também na parte de baixo, não só nos Grand Slam e nos Masters 1000, porque eu acho que isso vai causar ainda um distanciamento ainda maior entre a realidade das duas coisas. Mas obviamente eu preciso ouvir a opinião de alguém, né? Eu convidei aqui o Marcos Daniel, ex-tenista profissional de grande categoria, viajou muito o mundo inteiro, hoje está trabalhando junto com o Jaime Mancins na equipe da Copa Davis. Marquito, obrigado pela sua presença aqui no podcast. Eu queria saber a sua opinião a respeito dessa questão dos torneios de base e do retorno do tênis. Boa noite, Zé, amigos aí do Tênis Brasil. Prazer poder estar aqui falando com vocês. Meu ponto de vista, então, é obviamente que é muito importante a gente ter os torneios grandes uma vez mais na televisão e acontecendo, né? É uma engrenagem, é o carro-chefe, são os torneios grandes, os melhores jogadores do mundo, os mais famosos, enfim. Mas, ao meu ver, tem que ser feita uma força-tarefa para que a gente consiga unir todos os calendários, até porque, obviamente, sempre os grandes têm que estar na frente, são os carro-chefes, porém, a gente também precisa que os jogadores de Future, os jogadores de Challenger, enfim, que esses aí também estejam na ativa, porque, obviamente, a carreira segue e esses caras vão ser aqueles que vão estar jogando os Grand Slam em aí 1, 2, 3 anos, enfim. Então, na verdade, é um circuito. Esse circuito, ele envolve inúmeros jogadores, né? Nós temos aí 2.000 jogadores aí no ranking, mais ou menos. E a gente precisa que toda essa engrenagem esteja funcionando ao mesmo tempo. Esse é o meu ponto de vista. Acho que é fundamental todo mundo poder voltar, mesmo que seja sem público, enfim. Aí, claro que a gente vai ter que ver como é que vai ficar todas essas questões de patrocinadores e tudo mais. Nesta semana surgiram várias notícias na imprensa internacional, entrevistas com os dirigentes nos Estados Unidos principalmente, a respeito de como se poderá jogar o US Open, como se poderão realizar os grandes torneios internacionais de tênis numa eventual retomada, né? E para isso, acho que vocês leram, o Tênis Brasil destacou bastante isso, uma série de ideias foram colocadas, de sugestões, e todas elas envolvem, olha, um bom investimento do promotor. O US Open, por exemplo, está falando em fretar voos da Europa, que partiriam ou de Londres ou de Paris, fretar voos para levar os tenistas para os Estados Unidos, para Nova York, e competir no US Open. Vamos lembrar que existe ainda uma restrição nos Estados Unidos para a entrada de estrangeiros, porém, os atletas profissionais de qualquer esporte foram autorizados pelo governo Trump a entrar nos Estados Unidos para competir, já que eles querem uma retomada dos esportes profissionais lá. Então isso não afetaria diretamente os tenistas. Porém, você tem que arrumar uma forma de organizar isso para fazer com que os tenistas, principalmente, não corram nenhum risco de contaminação e não sejam também um agente de disseminação do vírus, né? Então, o US Open, por exemplo, além desse voo fretado, que já é um custo grande, você imagina, isso é absolutamente inviável para qualquer torneio menor. Talvez o Master 1000 tivesse dinheiro para fazer isso, mas é difícil, né, você pensar num outro evento que tenha tanto dinheiro assim. E também colocaram outras restrições. Por exemplo, o tenista só poderá levar um acompanhante da sua equipe para o US Open, para esses campeonatos que se imaginam possam ser realizados nos Estados Unidos. Ou seja, ele vai ter que escolher levar o técnico, levar o preparador físico, levar o fisioterapeuta, ou levar o psicólogo, ou levar a esposa. Ele vai ter que escolher levar um único acompanhante. Já gera um probleminha grave para o tenista, né? Para embarcar lá de Londres ou de Paris, desses lugares em que o US Open disponibilizaria os voos fretados, o tenista vai ter que mostrar ter feito um teste
da Covid-19, um teste negativo recente. Ele vai ter que mostrar isso para embarcar. E quando chegar em Nova York, ele vai ter que diariamente fazer não só testes de saliva e sangue, mas também ter sua temperatura medida e fazer um relatório da sua condição física diariamente até o campeonato começar e também, obviamente, quando ele estiver jogando, né? Obviamente, a gente sabe também que essa questão de teste não é uma coisa tão simples assim de se fazer, né? Precisa de dinheiro. Mais interessante ainda é que o US Open está imaginando colocar o Hawkeye, quer dizer, o controle eletrônico das linhas em todas as quadras, quer dizer, tirar todos os juízes de linha, deixar só o juiz de cadeira e colocar o Hawkeye para comandar todas as quadras. Vamos observar o seguinte, esse Hawkeye não é o Hawkeye que a gente está acostumado, aquele que quando o jogador tem uma dúvida, ele vai lá e aciona o desafio eletrônico. Não, seria o controle geral de todas as quadras. Assim que a bola sai, por exemplo, lá numa linha de fundo ou na linha lateral, há um bip indicando que a bola foi fora, ou seja, elimina-se os juízes de linha e se coloca marcação eletrônica em todas as linhas o tempo inteiro. Vocês viram isso acontecer lá no Finals, no Next Gen Finals de Milão, né, que se usou essa tecnologia, só que isso não custa nada barato. E nós estamos falando em colocar em todas as quadras do US Open e que geralmente joga ali com 12, 15 quadras diariamente, né? Então é um investimento alto e pesado. Outra medida que eles pensam em fazer, isso já não é uma coisa mais complexa, é trocar todos os boleiros por adultos. Mas o US Open já faz isso há muito tempo, né? Os boleiros do US Open, ao contrário da maioria dos torneios internacionais, já usam boleiros acima de 18 anos. Bom, o que nós vimos de novidade? O US Open quer manter em Nova York o evento, em Flushing Meadows, começando o qualifying dia 24 de agosto e o torneio dia 31 de agosto, com final 13 de setembro. Ou seja, a ideia neste momento é manter exatamente o calendário original. Vocês viram também que já surgiu a ideia, a sugestão de levar o Masters 1000 de Cincinnati para Flushing Meadows, realizar também em Nova York. Cincinnati é ali pertinho, não é muito longe de Nova York não. E seria realizado 1 ou até 2 semanas antes do US Open. Qual é a ideia? Garantiria o evento de Cincinnati, que tem um forte patrocinador, movimentaria o Flushing Meadows, usaria uma estrutura só, que economizaria dinheiro para todo mundo, os tenistas, esse voo fretado já leva todo mundo para fazer as duas coisas. Então, a ideia aí seria realizar 2 eventos no mesmo lugar, usando a mesma estrutura para diminuir custos, né? Bom, tudo muito lindo e maravilhoso, mas como vocês viram, há uma série de entraves. E nós estamos falando apenas e tão somente, como sempre, nos Grand Slam, nos eventos grandes que têm dinheiro para fazer uma estrutura dessa. Quero ouvir a opinião de Luiz Procópio Carvalho Lui, que é diretor do Rio Open e também trabalha na direção de torneios lá na China. Ele é convidado para a direção de torneios na China. O Lui, além de ter sido tenista profissional, também trabalhou na estrutura da ATP na área de imprensa. Então o Lui está mais que categorizado para dar a sua opinião aqui. Lui, o que é que você pensa dessas novas regras para se jogar os Grand Slam principalmente? Então, falando especificamente dessas novas regras, que na verdade o que a gente está colocando são quase novos protocolos, né, para a gente conseguir retomar o tênis. Sim, está tudo sendo estudado. Obviamente o US Open está aí como mais pioneiro, né, mais líder nesse projeto, porque a princípio nesse novo formato eles seriam os primeiros a operar e eles estão realmente nessa pegada de tentar minimizar ao máximo os riscos de uma possível contaminação dos jogadores. Então, sim, tudo isso está sendo estudado entre ATP, WTA, ITF, Grand Slams. Existem alguns protocolos já sendo discutidos, né, trocados pelos diretores dos torneios para ver o que é possível, o que não é possível. A ATP mesmo lançou um protocolo bastante robusto de novas medidas de testagem dos atletas, como que deveria ser feito, das operações de quadra, como você bem falou, boleiros, não ter boleiros, esse era o ideal. Se tiver boleiros, eles sejam adultos. Juiz de linha, obviamente, tentar substituir ao máximo pelos sistemas do Hawkeye e Fox 10, que já foi implementado em Milão.
enfim, operação do dia a dia, né? Ter um hotel exclusivo de atletas para não misturar com ninguém de fora, transporte, enfim, tem uma série de medidas mesmo que estão sendo analisadas, e a gente tem dado, né, nossas opiniões, nossos inputs em cada uma delas para ver o que é possível, né? O que é mais importante agora, eu acho que está todo mundo unido pela causa, é conseguir voltar com o circuito o quanto antes. Os jogadores querem muito isso, obviamente os promotores também querem isso, a TP, WTA, enfim, está todo mundo muito unido em prol dessa volta. E aí eu acho que o natural vai ser que vários ajustes serão feitos nos próximos meses dessas regras, protocolos, até mesmo porque, óbvio, existe uma perspectiva de vacina, existe perspectiva de medicamentos, enfim, tudo isso pode mudar ao longo desses meses, mas de fato são medidas com uma melhor intenção possível para que o tênis possa voltar. Mais um aspecto que me parece bastante relevante a se discutir neste momento é essa ideia, sugestão de se realizar os Grand Slam ou os Masters 1000 que puderem ser realizados sem público. Me parece já quase uma norma já determinada de que, se esses eventos acontecerem, serão sem público. Pelo menos no caso do US Open, né? Nós estamos falando aí, olha, o US Open o ano passado movimentou 850 mil espectadores, isso incluindo o qualifying, né? Geralmente ali na semana do evento importante chega a beira aí os 800 mil. É muita gente e é muito dinheiro, porque esses ingressos são vendidos, inclusive no qualifying são ingressos vendidos, né? Na chave principal então nem se fala. Então o US Open estaria abrindo mão dessa verba toda para realizar o evento sem público. O Aberto da França, Roland Garros, já tem uma ideia um pouquinho diferente. Ele acha que será possível colocar um pequeno contingente de público nas arquibancadas, né? Roland Garros, para vocês terem uma ideia, o ano passado vendeu 520 mil ingressos. E, diferente do US Open, Roland Garros é um torneio que tem as contas muito mais apertadas para cumprir. Os dirigentes lá explicaram já claramente que os ingressos fazem parte importante do faturamento do torneio, né, para pagar as contas do torneio. O Roland Garros é o grande slam que oferece menor premiação entre os grandes, né? Enquanto o US Open, por fato de ter os seus patrocinadores mais fortes, o ingresso é importante, mas é uma receita que causa menos impacto, né? Na minha opinião pessoal, eu acho que daria para resolver essa questão do público de uma forma um pouquinho diferente. Eu acho que poderia se abrir o público menor, quer dizer, reduzir a quantidade de pessoas que entram nos estádios, fazendo todos os testes, obviamente, de temperatura possíveis e imagináveis para quando o público entrar, né, passar da roleta ali para entrar no complexo, tentar reduzir a quantidade de gente nas arquibancadas, embora obviamente a circulação ali embaixo, nos quiosques, etc. Tal, isso já será mais difícil de se conter, mas eu pessoalmente acho que uma solução possível seria você trabalhar apenas com o público regional. Então Roland Garros trabalhar exclusivamente com o público francês ou quem sabe até o público parisiense, quer dizer, não permitir ou não vender ingressos para estrangeiros, não permitir a entrada de turistas, para que você reduza ao máximo o risco, né? Tenho certeza absoluta que o público francês, que é muito apaixonado por tênis, o parisiense, que gosta muito ali da festa que é Roland Garros, ele é suficiente para você colocar ali 5 mil pessoas na arquibancada, você for fazer uma entrada hoje normal de Grand Slam é de 30, o Roland Garros um pouquinho menos, 25 mil pessoas por dia, o US Open ali na casa dos 30, 35 mil por dia. Você pode reduzir isso pela metade ou por um terço, então você pode colocar ali 10 mil pessoas por dia em Roland Garros, 15 mil pessoas por dia no US Open, então você pode ver uma redução bem drástica na quantidade de pessoas que vão para lá e trabalhar exclusivamente com o público local, não levar turistas. Eu acho que isso seria uma alternativa razoável para você não fazer os jogos totalmente sem público e ainda assim realizar os eventos, aí nem pensando na questão financeira, mas na questão apenas de você trazer um pouco mais de clima para as atividades esportivas, né?
Mas, obviamente, isso é uma questão ainda polêmica. Eu quero saber justamente do Marcos Daniel o que é que ele, como tenista, acha dessa questão. A ausência de público vai modificar muito a situação e os tenistas vão aceitar isso. Nós já ouvimos aí alguns tenistas, tipo Roger Federer, se dizer contrário à realização dos grandes slams sem público. Mas você, Marcos Daniel, o que você acha que vai acontecer? Zé, em relação à ausência de público, eu acho que tem que ser minimizados os fatores comerciais. Obviamente é um circuito, isso aí é dinheiro. O tênis precisa, como todos os outros esportes e todas as outras profissões, precisam estar nativo o mais rápido possível, é inevitável. O baque para grandes patrocinadores no circuito, não tenho dúvida que vai atingir. Então eu vejo que é fundamental para os grandes eventos, ou pequenos, mas vamos pensar agora falando de Grand Slam e tudo mais, que volte o circuito sem público. O UFC já está fazendo isso. Eu acho que a verba de televisão, eles já têm uma verba provavelmente garantida, eles já devem ter esses patrocínios fechados, tanto do US Open, enfim, esses torneios maiores, eles já devem ter um valor pré-determinado, fechado anteriormente. Essas empresas, talvez, se tivessem que pensar para um próximo ano, talvez esse valor já não seria o mesmo, claro que depende dos contratos que foram feitos anteriormente, né, com anos anteriores, mas provavelmente vai refletir isso nos eventos. Então eu vejo que, se puder voltar aos grandes slams ou torneios maiores, enfim, sem público, tranquilo, acho que tem que jogar. As marcas vão estar ali, o circuito pouco a pouco, as pessoas a gente já vê na Europa o pessoal já voltando ativa, né, já seguindo a vida normal. Claro que temos que ter os cuidados, mas enfim, é a vida que segue. E fazer o circuito rodar. Eu acho que para os jogadores é importante, acho que até para os patrocinadores e principalmente para os torneios, mesmo que os grandes slams percam milhões, que não vai ser pouco, em relação à aquisição, né, de ingressos e tudo mais, eu vejo que vai ser ainda pior se eles não puderem nem contar com a verba de televisão, porque vai passar desapercebido isso, né, e querendo ou não, esses países que possuem os grandes slams já tem uma federação muito forte. Obviamente que quanto maior tu maior é o gasto que você tem também, né? Então não é só puxar para baixo, a gente sabe que o custo é grande também, porém eu vejo que, se puder estar competindo, mesmo que seja sem público, é mais vantajoso para todo mundo do que deixar a porta fechada e não ter jogo nenhum. Beleza? Um abração aí para vocês. Acho que o ponto também que está muito pouco discutido nessa tentativa de retorno do tênis é a questão dos promotores. A gente está sempre pensando na área do tenista, da ATP, da WTA, no ranking, na parte financeira dos jogadores, mas nós estamos esquecendo de que existe a parte essencial dessa estrutura, que são os promotores e seus patrocinadores. Se os promotores não conseguem arrumar patrocinadores para bancar a estrutura e a premiação, nós não temos torneio de tênis. Então isso aí tudo é uma estrutura única para movimentar o mercado todo. E eu acho que não está se discutindo muito essa questão, ou não está se pensando muito nisso. Até que ponto os promotores estão hoje numa situação razoavelmente tranquila, ou poderão contar com seus patrocinadores tradicionais para manter esse altíssimo custo que os torneios têm. Grand Slam talvez um pouco menos, porque além de ter muitas empresas interessadas em fazer um slam, claro que sem público esse interesse cai um pouquinho, porque você não tem aquela ação direta com o público dentro do evento, venda de roupas, equipamentos, comida e etc. Mas você tem uma visibilidade grande. Eu acho que o fato do tênis talvez não ter público, ou não ter um grande público nesses grandes eventos, vai maximizar a importância da transmissão da televisão ou dos streamings, né, das transmissões via internet. Muito mais gente vai estar vendo esses jogos nesse formato. Então os patrocinadores poderão também ter algum lucro na visibilidade das suas marcas. Claro que é completamente diferente você só colocar a tua marca visibilidade numa mídia do que você fazer uma ação local, né? Mas ainda assim me parece que seria suficiente para atrair ou manter a maior parte dos patrocinadores. É uma questão realmente que para mim me parece um pouco mais complicada. Nós estamos vendo vários casos aí pelo mundo de empresas esportivas com problemas financeiros, né? Nós tivemos aí recentemente um pedido de recuperação judicial na Alemanha da Adidas, né? Dessa marca enorme que aliás patrocina uma série de tenistas de grande peso.
Então, ainda não se sabe exatamente qual será o impacto da pandemia na economia mundial em relação aos esportes e em relação à indústria do tênis, né? Nas raquetes, que são todas fabricadas na Ásia, tem que ser transportadas, né, para o mercado, custa dólar em vários países, como principalmente aqui no Brasil, explodiu, né, subiu, tem uma grande alta, agora até voltou um pouquinho mais ao normal, mas há vários elementos aí a ser considerados na questão da economia mundial e do patrocínio aos esportes, né? Então também quero ouvir o Luiz Procópio Carvalho a respeito dessa questão. Você, como diretamente envolvido com promoção de eventos de tênis e grandes eventos, né? O Rio Open, um torneio caro, um torneio ATP 500 com premiação de $1,5 milhão, quer dizer, não é fácil promover um evento desse tamanho. Como é que você vê a questão para os promotores em relação ao novo tênis que nós teremos pela frente? Em relação à paralisação, o impacto é enorme, obviamente. Nós, Rio Open, tivemos a sorte de conseguir concluir o evento antes da paralisação, mas todos os outros eventos, a partir de Indian Wells, estão sofrendo um impacto gigantesco. Obviamente, alguns torneios cancelados, outros torneios estão sendo postergados. Outros torneios ainda que estão por vir estão lutando aí para conseguir se adequar às novas medidas para conseguir realizar o evento. Existe um impacto em vários segmentos, né? Não é só a questão de jogar portões fechados e não ter a questão da bilheteria. Tem a questão dos patrocínios também, que obviamente as empresas com o mundo paralisado estão deixando de lucrar, estão deixando de investir em plataformas de comunicação com o público ou de relacionamento, que é o caso dos torneios de tênis. Obviamente tem a questão da televisão também, de se adequar à nova grade, porque você começa a mexer muito os eventos para trás, para frente, enfim, começa a impactar e começa a conflitar com outros eventos também. Então esse é um ponto, né? Quando você mexe Roland Garros para frente, aí você tem NBA, aí você tem, enfim, na verdade as televisões estavam muito pré-fixadas com uma grade, e agora dessa grade veio abaixo e está tudo sendo ajustado. Você tem a questão do risco, né, de você fazer um evento e poder ser um foco de Covid e manchar a sua credibilidade. Você tem também os custos extras com essas medidas de prevenção que vão ser implementadas, né? Se você tiver que testar as pessoas, se você tiver que espaçar as pessoas, se você tiver que fazer uma série de medidas que geram um custo adicional para o evento. Então, o impacto é enorme. E a gente agora está muito no começo ainda. Até que um evento seja realizado, a gente não vai entender qual que é o tamanho disso, qual que é a proporção real. Quando a gente começa a falar em valores, né, a gente nunca chega a uma conclusão de que realmente qual que é o valor que vai nos custar isso tudo. Mas, de novo, é mais um desafio. Organizar eventos de tênis nunca foi uma tarefa tão simples. Então, para não deixar a coisa tão morna, chegou a Covid para dar uma balançada e fazer a gente trabalhar ainda mais para conseguir realizar os eventos. Bom, para encerrar esse longo bate-papo aqui com vocês sobre essas dúvidas, esses novos caminhos que o tênis terá que tomar aí nessa sua tentativa de recuperação e retomada do calendário, nós temos que pensar também no tênis brasileiro, né? Eu estive conversando com alguns promotores essa semana e nós já sabemos que a Confederação Brasileira de Tênis estuda formatar um circuitinho, um circuito que teria tenistas profissionais masculinos e femininos, e fazer uma série de etapas aí no segundo semestre para movimentar esses jogadores e dando até premiação para que eles também possam recuperados financeiramente, né? E ao mesmo tempo, alguns promotores de torneios aqui no Brasil, até aqueles principalmente que já tinham até leis aprovadas e calendário e eventos programados, que nessa altura do campeonato não sabe exatamente se vão poder realizar os seus Futures e Challengers previstos, esses promotores também organizariam um segundo circuito paralelo, simultâneo com o da CBT, para também
conseguir agitar o mercado, manter os seus patrocinadores e colocar os jogadores para a quadra. Mas o curioso aí é que esse calendário da CBT está prevendo eventos de agosto a novembro. Ou seja, a CBT está imaginando, na minha cabeça aqui, que nós não teremos tênis oficial no segundo semestre. Está partindo do princípio de que o tênis vai ser cancelado para o resto do ano. E na mesma linha estão indo esses promotores que já estão com esse projeto totalmente pronto e elaborado, né? Seria muito bom nós termos esse agito no Brasil, obviamente tem que se tomar cuidado para se manter a carreira de jogadores, mas ao mesmo tempo seria lamentável que a gente não tivesse a retomada do tênis internacional, né? De qualquer forma, daí é uma proposta que já está rolando, talvez aí assim que a ATP, ITF e WTA decidirem o que vai acontecer, a gente espera que nos próximos dias haja alguma decisão dessas entidades em relação ao segundo semestre. Pelo menos nós já temos algumas ações colocadas aqui no Brasil. E aí eu quero, para finalizar, ouvir novamente o Lui, o que ele acha a respeito dessa ideia de se realizar um calendário nacional, pensando na possibilidade do circuito não retornar mais em 2020. Em relação a esses torneios novos que estão sendo criados, não só pela CBT, mas no mundo inteiro, eu acho super positivo conseguir voltar a uma normalidade, se é que você pode chamar assim, dos jogadores poderem estar competindo. Isso é super importante para quando o circuito real voltar de vez, os jogadores já não estejam tão enferrujados e tão despreparados, porque o corpo do jogador é uma máquina, e eles ficaram parados durante 2 meses, então não é da noite para o dia que eles vão voltar. Mas assim, especificamente sobre a CBT, eu acho que é interessante eles estarem fazendo esse calendário, pelo menos garantindo que os nossos brasileiros vão poder estar competindo. Mas eles, com certeza, eles estão cientes que todos os circuitos da ITF, ATP, WTA estão tentando voltar esse ano ainda. Não vai ser uma decisão que vai ser tomada agora em junho, de repente mais para o final de julho, começo de agosto. Possivelmente, se as coisas não estiverem normalizadas, pode ser que seja tomada uma decisão de cancelar o resto do ano. Mas ainda existe uma esperança, existe um trabalho todo sendo feito para que os calendários sejam retomados. Isso é uma vontade tanto dos torneios quanto dos jogadores, e é por isso que a gente está em paralelo, né, juntos, né, em parceria, traçando esses protocolos e vendo o que faz sentido para os dois grupos, para que tudo seja retomado o quanto antes. É isso aí, minha gente. Obrigado, muito obrigado ao Marcos Daniel, ao Luiz Procópio Carvalho, que estiveram aqui com a gente neste podcast, avaliando aí o que pode acontecer com o tênis, o novo tênis a partir dessa pandemia, com todas essas alternativas para retomada no segundo semestre. Continuaremos de olho aqui para saber o que a ATP, ITF, WTA irão decidir nas próximas semanas e torcer muito, é claro, para que o tênis em todos os níveis retorne a partir de agosto. Ficamos por aqui, de olho nas notícias. Semana que vem o podcast Tênis Brasil estará de volta. Um grande abraço para todos vocês. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.